nós vamos ler Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao verso 23. Hebreus 10, 19 a 23, pode ir procurando na sua Bíblia. Hoje em dia é um tremendo desafio pregar sobre a graça de Deus. É um desafio porque vivemos em uma época em que a graça tem sido usada como um artifício para permitir muitas coisas. Desde muito tempo, onde as pessoas criam uma graça barata, um tipo de graça que não cobra absolutamente nada, as pessoas têm usado a graça como um meio de justificar licenciosidade, libertinagem e comportamentos que ofendem o Deus da graça. Dietrich Bonhoeffer escreveu um livro chamado Discipulado, onde ele desenvolve esse conceito, a ideia de graça barata, a ideia de uma graça sem discipulado, de uma conversão que na verdade não muda em nada a vida daquele que adentra no relacionamento de fé. Hoje, nos nossos tempos, existe um movimento conhecido como doutrina da hipergraça, onde as pessoas falam constantemente de uma graça de Deus que alcança a sua vida, mas que não cobra absolutamente nenhuma mudança de comportamento, nenhuma mudança de mentalidade, nenhum tipo de relacionamento diferente com o pecado. Você olha para as igrejas aí à volta e você tem o caminho da graça, capitaneado por alguém que já foi muito famoso nos anos 90, mas que hoje é um herege esquisitão chamado Caio Fábio, que ensina nos seus programas de TV, no seu caminho da graça, que se você não ama mais o seu marido, você pode divorciar à vontade, que pecado é uma coisa que praticamente não existe, que inferno é um estado de espírito, que a conversão é basicamente uma mudança de mentalidade acerca de coisas muito pequenas. É achar Jesus legal. E às vezes é só. É difícil pregar sobre graça, porque quando você fala de graça, as pessoas podem imaginar qualquer coisa. Você tem pessoas pregando na internet que você agora tem o mesmo valor que Jesus, que você é um pequeno Deus, que você é igual a Deus, que Jesus pecaria no Éden, que nós temos valores e somos tratados como se fôssemos o próprio Cristo. Hipergraça, caminho da graça, teologia do coaching. E pessoas que fazem a fé parecer nada mais do que um relacionamento humano. Deus olha para você e Deus motiva você. Seja você mesmo a sua própria salvação, só faltam dizer. Não é? Trabalhe enquanto os outros dormem. Quase é uma aplicação do coaching empresarial à vida de igreja. E tudo que Deus faz através da sua salvação é abrir um caminho para você se sentir melhor. É tudo muito horizontal, é tudo muito intramundano, é tudo muito dessa vida para essa vida. Para muitos pastores é complicado pregar sobre dinheiro por causa de coisas como a teologia da prosperidade. Vivemos em um tempo em que é tão comum associar a igreja com pastores ladrões, com extorquir dinheiro dos fiéis e coisas assim, que quando pastores precisam falar de dinheiro, eles ficam muito constrangidos. E na verdade, hoje, a gente fica um pouco constrangido para falar da graça. Porque quando a gente explica a graça de Deus, os homens fazem um lamaçal tão terrível com essa doutrina, que a gente sempre tem que explicar com cuidado e com muito sentimento, muita sensibilidade, o que é que Deus quer realmente dizer acerca da graça. Hebreus capítulo 10, 19 a 23, fala da graça. A gente tem aqui um ponto de mudança na carta aos Hebreus. Se até aqui a gente tinha uma carga teológica muito pesada na carta, e você me acompanhou por mais de um ano na carta de Hebreus, em alguns sermões um tanto complicados, alguns temas às vezes difíceis, alguns textos um tanto truncados, que a gente tinha que tirar teologia de pontos muito profundos. Agora a carta aos Hebreus começa a entrar num ponto de virada. Ela fica um pouco mais pastoral, ela fica um pouco mais simples, ela fica um pouco mais fácil. E ela começa a aplicar de forma um pouco mais direta tudo aquilo que a gente estudou até aqui. E começa, então, falando justamente de graça. Por mais que a palavra graça não seja o grande tema que surge aqui no texto de Hebreus 10, 19 a 23, fala justamente daquilo que a graça nos dá através da obra perfeita de Cristo, nos convidando para entrar com ousadia no santuário do Senhor. Não a graça barata, não a graça da hipergraça, não a graça da teologia do coaching, não a graça do caminho da graça, mas a graça
daquele Deus que nos convida a nos aproximarmos com o coração sincero, a entrarmos com ousadia e a guardarmos com firmeza a confissão da esperança que é em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10, 19 a 23 diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O texto manda a gente fazer basicamente 3 coisas. E são 3 movimentos que a gente manifesta diante de Deus. Primeiro, o texto fala de entrarmos com ousadia. Somos convidados a entrar, e entrar de forma ousada. Isso está no verso 19 e no versículo 20. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. O texto começa nos lembrando da ideia de entrar no santuário. Se você lembra dos sermões que a gente pregou em Hebreus nos domingos passados, você sabe que essa ideia de entrar no santuário fala de nos apropriarmos da salvação, de recebermos a salvação que há em Cristo Jesus. Nós entramos no santuário, ou seja, nós nos apropriamos da salvação que encontramos em Cristo. A gente sabe que antigamente apenas os sacerdotes podiam entrar no santuário, seja no santuário ou mesmo no Santo dos Santos. Eles eram representantes do povo. Todos iam junto com os sacerdotes até a porta, até o átrio, e então todos paravam, eram impedidos de entrar, apenas aqueles que eram ungidos, separados, então iam até o lugar santo, enquanto então eles estavam ali fazendo sacrifícios, todos também paravam, e apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Agora, cada um de nós é convidado a entrar no santo lugar. Antes, a entrada nesse ambiente de sacrifício era representativo. Você não está na Câmara dos Deputados, você não está lá no Senado, mas alguém está lá representando você, em tese. Vivemos em uma democracia representativa. Você vota em pessoas para cumprirem ofícios no seu lugar. No Antigo Testamento, a redenção acontecia de forma representativa. Os sacerdotes entravam representando o povo. Hoje, nós temos algo mais direto. Hoje, cada um de nós é convidado a entrar no santo lugar. Agora, a redenção não se dá através de mediadores humanos, mas acontece de forma pessoal e direta. Deus se relaciona com o seu povo, mas Deus se relaciona com você. E há uma diferença muito clara nisso. Eu acho muito legal quando eu leio os textos de João Calvino, porque ele me chama a atenção constantemente para os aspectos comunitários da fé. Do povo, da comunidade, da igreja. Mas eu acho muito legal ler os textos de Martinho Lutero, outro reformador, porque ele sempre me lembra muito dos aspectos pessoais da fé. Do meu coração, do meu relacionamento, da minha vida pessoal e íntima com Deus. A vida de fé possui esses 2 aspectos. Por um lado, algo comunitário. Deus trata com o seu povo, Deus trata com a igreja, Deus trata com um coletivo. Mas Deus também trata com o indivíduo. Deus não se relaciona com você, mas como quem se relaciona com uma grande comunidade que é representada por algum líder ou grêmio estudantil. Ele se relaciona com você como você. Agora você é convidado a entrar no santuário. Você não vai para o céu simplesmente porque você deu sorte de estar na mesma igreja que alguém muito crente. E você senta aqui e diz, rapaz, mas eu só posso ir para o céu mesmo, ó. O Wesley está aqui sentado, ó. O Wesley vai para o céu com certeza. Né? Eu estou aqui perto do Wesley, então a salvação está garantida. Né? Eu estou vindo aqui, olha só o tanto de gente crente que tem. Irmã Ercília, a fé da irmã Ercília na Assembleia hoje de manhã, eu quero uma fé dessa. Entendeu? Eu quero a fé da irmã Ercília. Né? Eu com certeza vou, eu só posso ir para o céu se eu estou nessa igreja. Olha o tanto de gente crente aqui que vem, os diáconos vêm, os presbíteros fazem as coisas aqui na igreja. Eu estou aqui rodeado de gente que vai para o céu. Eu espero conseguir agarrar no pé de alguém, como Jacó e Esaú, ver se eu consigo ser arrebatado no último dia. Aí, desculpa, Deus trata com você. Não é porque alguém vai entrar no santuário no seu lugar.
Não sou eu no último dia, ou o presbitério, ou o seu pai, ou sua mãe que vai chegar diante de Deus e te apresentar e pedir, por favor, como se fosse um santo intercedendo para Cristo olhar para você. Ô Jesus, deixa ele entrar antes que o capeta perceba, né? Deixa o bichinho aqui, não, deixa ele pular o muro aqui do portão celestial. Deus tem um relacionamento pessoal com você. Pessoal, não só comunitário, também pessoal. E Ele te convida a entrar. Ele te convida a entrar no santo lugar. Aquele lugar onde só o sumo sacerdote entrava. Naquele lugar que só os ungidos, os separados, os especiais entravam. Agora é o lugar onde você é convidado a entrar. Ele lhe convida a se apropriar da salvação. Ele te convida a participar daquela obra maravilhosa de Jesus. Ele não só morreu pelo seu povo, ele morreu por você. Ele não só tem comunhão com a sua igreja, ele tem comunhão com você. Você entra e cabe a você participar desse relacionamento. Cabe a você participar dessa redenção. Você não vai ser salvo porque sua mãe é crente. Você não vai ser salvo porque seu pai é crente, porque você tem avô crente ou vó crente. Você não vai ser salvo porque sua tia é crente, porque seus filhos vão para a igreja. Você não vai ser salvo por outra coisa se você não tiver um relacionamento pessoal com Deus. Se você não entrar nesse santo lugar, se você não se aproximar diante do Senhor e entrar com ousadia. É isso que ele diz, tendo ousadia. Ah, meu irmão, entrar no santo lugar não era uma coisa que você fazia sem tremer as bases. O sumo sacerdote passava por vários rituais de purificação, porque ele sabia que ele ia encontrar Deus. Não era o Zé Maria da esquina, ele não estava com uma reunião marcada com o presbitério. Imagina, a gente faz as entrevistas de novos membros com o pessoal que está chegando, e o pessoal chega se tremendo, sabe? Todo urinado, um negócio terrível, não é? Triste, chorando, não é? Pedindo misericórdia, aí senta, os coitados quase caem da cadeira, não é? Se você perguntar alguma coisa com um pouco mais de força, a pessoa desmaia, é um negócio horrível, não é? A gente sempre tem que perguntar, você está nervoso, está tudo bem, aí ora, ó, é só para... Tá? Isso para ver o presbitério da igreja. Imagina entrar para encontrar Deus. Entrar num lugar onde a nuvem de glória vai se manifestar e o próprio Deus vai aparecer para encontrar você. É Deus, não é o diretor da escola, não é o patrão para pedir um aumento, não um político importante, não é a banda, o vocalista que você gosta, que você encontrou no aeroporto e você chegou lá todo tremendo para pedir uma selfie. É Deus, é o Deus vivo, é o Criador de tudo. Como é que você entra num lugar desse? Você entra nervoso, você entra de cabeça baixa, você entra esperando ser fulminado. Quando Isaías viu Deus, ele se amaldiçoou. Quando João viu Deus, ele caiu com o rosto em terra. Como é que você se aproxima de Deus? O texto manda a gente entrar com ousadia. Com ousadia. E isso é assustador. Porque eu não tenho coragem de ser ousado diante do Senhor. Eu não tenho coragem de me aproximar de Deus, eu não estou preparado para fazer isso aqui com um patrão, com meu pai, se duvidar. Chegar com ousadia, eu levo um tapa na boca. Né? Com ousadia, eu estou procurando meu pai, eu estava achando, está aqui meu pai. Achei. Eu ia fazer essa piada olhando para ele, eu não estava achando. Certo? Né? Você se aproxima com ousadia do seu patrão, do seu chefe, do comandante, do capitão, sei lá do seu batalhão, você não chega com ousadia. Você chega de cabeça baixa, você pede por favor. Se alguém está acima de você, você pede por favor, com licença, chama de senhor e pede a bênção. Foi assim que eu fui ensinado. Como é que a gente se aproxima de ousadia do Deus vivo? Se no Antigo Testamento as pessoas entravam com medo da morte, se os sacerdotes eram fulminados e mortos no santuário, se pessoas que ministravam eram mortas, fogo caía do céu, porque eles ministravam errado, porque as pessoas tentavam segurar a arca da aliança para que ela não caísse e Deus os matava. Como é que a gente se aproxima de Deus com ousadia? E é incrível, meus irmãos, que a obra de Jesus abra uma porta como essa a pessoas tão miseráveis como nós. Não somos nem um pouco melhores que os homens do Antigo Testamento, não somos nem um pouco melhores que os sacerdotes e os sumos sacerdotes, mas Cristo é muito melhor que todos eles. Jesus é maior que qualquer sacerdote humano, Jesus é maior que qualquer arca da aliança, Jesus é maior que qualquer ritual do Antigo Testamento, Jesus é maior do que qualquer lei judaica, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Elias, ele é maior do que Eliseu, ele é maior do que Jeremias, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que tudo, e Jesus garantiu um espaço onde nós podemos entrar com confiança diante do Senhor,
onde sim baixamos a nossa cabeça em arrependimento, mas não entramos como quem invade, mas não entramos como quem está na casa de um estranho, mas não entramos como quem vai visitar um parente desconhecido de longe, ou uma entidade pública qualquer. Nós entramos como quem tem direito, nós entramos como quem teve a passagem comprada, quem tem o bilhete garantido. Nós não entramos escondidos, nós não pulamos o muro, a gente não entra pelos fundos, a gente entra pela porta da frente com ousadia, não confiantes em nossa própria capacidade, não confiantes em nossa santidade, não confiantes na vida que levamos ou naquilo que recebemos de qualquer outra comunidade religiosa. Entramos com confiança, cientes de que Cristo pagou o preço necessário para que sejamos aceitos, porque Cristo pagou o preço que era necessário para que a gente não entre escondido, para que a gente não fique no canto da parede com medo de ser notado no céu. Nós entramos com confiança porque Cristo comprou o preço que era nosso. Ele pagou o que era necessário, Ele deu tudo o que nos era por direito. A gente pode se aproximar de Deus, meus irmãos, sem medo. Nos aproximamos de Deus sem temer. Tememos a Deus como Senhor, mas não tememos mais a condenação, não tememos mais a ira, não tememos mais sermos separados, porque Ele abriu as portas para nós e nos convida a entrar com confiança. Você já esteve diante de alguém de renome, alguém famoso, um líder político que você admira, um repórter que você segue no Instagram, um autor de algum livro de renome, aquele cara andrógeno do K-pop que você acompanha nos clipes por aí, não é? Você já esteve diante de alguém que você admira muito, diante da casa dele, imagina saber onde ele mora, e está diante dos portões, e você entra, né? Você, meu Deus, eu vou stalkear, vou fuçar aqui a vida do cara que eu conheço na internet, no Instagram, no YouTube, no livro que eu leio. Aí você olha assim por cima da janela, você fica ali no jardim, será que alguém passa por aqui, escondido? Se ouve um barulho, você vai saindo, não é? Imagina os portões abrindo e você sendo convidado para entrar. Nós somos convidados, nós não somos estranhos, nós somos filhos adotados, convidados a entrar com confiança. Com confiança. Você não entra em casa, na sua própria casa, tímido, com medo do seu marido te notar. Você pode se aproximar de Deus com confiança. Deus vai ver você. Deus vai notar você. Deus convida você. E Ele dá esse direito para estar diante dEle. Ele lhe chama para estar perto dEle. Porque nós entramos nesse santuário através de um corpo. Através do corpo e do sangue de Cristo Jesus. É isso que o texto diz, que a gente entra por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Ele vai dizer para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. É pelo sangue e pela carne que nós entramos no santuário. São caminhos novos e vivos, diz o texto. É um caminho novo e vivo, o que está em contraste com caminhos velhos e mortos. O caminho do antigo pacto era um caminho antigo. O caminho da antiga aliança era um caminho morto, que não gerava vida como a nova aliança gera. É um caminho que é gerado a partir de Jesus. E é engraçado porque essa linguagem, ele abriu um novo e vivo caminho, é uma linguagem muito comum para falar de heróis e imperadores no período greco-romano. Lúcio descreve um líder que lançou lutas intensas a fim de que ele pudesse abrir um novo caminho para a vitória a partir do seu próprio sangue. É muito próximo da linguagem que é usada para Jesus aqui. César e Adriano são imperadores descritos como abrindo novos caminhos nas estradas romanas. Mas a ideia é que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Ele é como um imperador abrindo uma nova estrada. Ele é como um herói de guerra vencendo e abrindo uma nova batalha, uma nova vitória por nós. Ele abriu uma nova estrada de salvação. Ele abriu um caminho direto ao Pai. Um caminho que os judeus não conheciam. Um caminho que não estava revelado no antigo pacto, mas é um caminho que é dado através da obra perfeita de Jesus. Um novo caminho, uma nova vitória, uma nova forma de chegar a Deus através do seu sangue e através da sua carne. É através do sangue de Jesus que nós temos esse caminho para Deus. É através do sangue de Jesus que nós nos aproximamos com confiança. Nos aproximamos de Deus confiantes, porque é um sangue derramado sobre nós. Porque o seu sangue é derramado, a gente pode chegar diante dele. Ah, irmãos, deve ser terrível se aproximar de Deus sem ser lavado nesse sangue. Os homens que veem a sua glória no último dia sem estarem lavados no sangue do Cordeiro temerão e lamentarão muito.
mas é porque fomos lavados no sangue do Senhor, é que nós nos aproximamos com confiança, não pela nossa própria capacidade de manter as nossas vestes brancas, mas porque fomos lavados no sangue daquele que nos purifica. E também através dessa carne aberta. E a linguagem é meio visceral, é meio dolorosa, é quase difícil. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Lembre comigo, nós tínhamos no Antigo Testamento um véu, um grosso véu que separava o lugar santo dos santos. Alguns dizem que esse véu era muito grosso, ele tinha provavelmente de 8 a 10 centímetros de espessura, como um véu, dividido em duas partes, que as pessoas passavam. Outros dizem que esse véu provavelmente era feito de couro. Era um véu de couro grosso que dividia um espaço do outro. O sumo sacerdote passava e atravessava esse véu. Quando Jesus morre, a gente sabe que esse véu foi partido do alto a baixo, abrindo então o caminho de acesso ao Senhor. O texto diz que nós atravessamos a carne partida de Jesus para chegarmos nessa salvação, como um sacerdote passava pelo véu. Vocês me perdoem, mas se você visualizar isso, essa é uma imagem de extremo mau gosto. Certo? Imagina a imagem, certo? Você tem um grande véu que já era de couro de alguma forma, que era atravessado, e agora nós atravessamos o véu que é a carne de Jesus. É o seu corpo partido. Imagina o corpo de Cristo, a sua carne, a sua pele, o seu couro, pendurado como um véu, como num açougue, como uma cortina que a gente atravessa para chegar à salvação. Isso parece ter saído de um roteiro do David Lynch, parece ter vindo de algum anime bizarro, sabe, é uma coisa visceral, sabe, cruento, é carnificina. A ideia de nós atravessarmos o corpo, como quem atravessa um véu para chegar na salvação. Mas eu acho que é exatamente essa imagem que o autor aos Hebreus quer gerar em nós. Ele quer gerar uma imagem feia na nossa mente. Ele quer nos causar estranheza. Ele quer nos causar algum tipo de repulsa até. A ideia de atravessarmos um corpo morto, uma carne aberta, para encontrarmos a salvação. Porque essa é a imagem do Cristo que morre na cruz em nosso lugar. Não é bonitinho, não é com as bordas bem aparadas, não é fofinho. É a imagem de um Deus que morre numa cruz. De um Deus que é ferido em nosso lugar, que é partido pela nossa salvação. Você não tem como enfeitar isso. Você não tem como deixar isso mais bonito. Você não tem como tentar deixar isso palatável para o mundo caído, para ver se o homem sem Deus não se ofende com o evangelho, para não machucar o coraçãozinho do homem sem Deus, do coleguinha, da amiguinha, para ele poder vir para a igreja. Nós atravessamos um corpo partido. Nós atravessamos um corpo morto. Nós entramos no Santo dos Santos, nós chegamos na salvação através de um sangue que é derramado e de um corpo que é partido. Isso é feio, isso incomoda e tem que incomodar, porque esse foi o preço do sacrifício pela nossa própria salvação. Foi o Cristo que foi entregue. É uma imagem de mau gosto, mas é justamente isso que ele quer causar em nós. Eu lembro de um trecho de Romeu e Julieta. Não sei se você já leu Shakespeare, mas Romeu e Julieta é um dos textos mais belos da literatura mundial. Sei que o pastor Davi é louco por Shakespeare, leu tudo de Shakespeare, né? E Romeu e Julieta é um texto muito lindo, sensível, com imagens muito belas. E eu lembro de um trecho de Romeu e Julieta, eu estava lendo esse texto essa semana e chocado com o mau gosto da escrita do autor aos Hebreus, essa imagem chocante que ele coloca pra gente. E eu lembro de como os grandes gênios muitas vezes utilizam do mau gosto para dizer alguma coisa. Shakespeare, no ato 3, na cena 3 de Romeu e Julieta, Romeu está falando com um frei, o Frei Lourenço, lamentando que o príncipe o expulsou da terra e então ele não poderia encontrar Julieta. E ele diz que tinha inveja da mosca que podia pousar nos lábios de Julieta. E olha que coisa de mau gosto terrível, né? Como assim, gente? Que declaração romântica é essa? Querer ser uma mosca para pousar no lábio de Julieta, que coisa horrorosa, né? É de um mau gosto terrível, Mas comunica alguma coisa, comunica o nível da paixão do coração de Romeu por Julieta. Eu acho que a imagem que o autor aos Hebreus coloca, que ele tentando comunicar o nível da crueza da obra aberta de Jesus, é justamente ele tentando nos mostrar, através de uma imagem visceral e dolorosa, a grandeza daquilo que Deus nos dá através da obra de Cristo.
Em um trecho de Romeu e Julieta, um pouco mais à frente, o Frei respondendo ao Romeu, acerca dele ter sido expulso do país ao invés de ter sido morto, ele diz que isto é graça e graça grande e tu não queres vê-la. Muitas vezes nós olhamos para essa morte de Jesus e não conseguimos ver a graça grande que é nós sermos alcançados e salvos através desse sangue derramado e desse corpo aberto. Ao olharmos essa imagem cruenta, agourenta, sangrenta de um corpo partido que atravessamos, a gente demora para enxergar a beleza da graça. Mas é graça grande e é triste quando nós não queremos vê-la. Não dá para colocar balões nisso, não dá para suavizar essa mensagem, não dá para enfeitar a cruz. É doloroso, é feio, é de mau gosto, mas é a salvação. É o caminho da nossa esperança e só por meio disso a gente pode participar desse maravilhoso sacrifício. Porque é ao mesmo tempo uma carne partida, mas é um sacrifício vivo. É um caminho vivo. A ressurreição mostra um Jesus sacrificado que não permaneceu como um animal morto, que tinha suas metades partidas, com o sacerdote passando no meio nos rituais. Não era só um animal que teve o seu corpo queimado até o fim. Ele foi partido e então ele viveu. Ele é um sacrifício que continua vivo, nos dando um novo caminho que ele abriu. Não um caminho que a gente abre, não um caminho que a gente alcança, mas é um caminho que ele abriu por nós. Por isso ele diz, venham após mim. Ele nos convida a segui-lo no caminho do corpo morto, no caminho da crucificação, para que nós possamos entrar com confiança. E então, e depois de entrar com ousadia, com confiança, nós nos aproximamos com sinceridade. É isso que lemos no versículo 21 e no versículo 22. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Nós devemos entrar com ousadia e nos aproximar com sinceridade. Nos aproximar com o coração sincero. Meu irmão, Deus está te chamando para a casa dele. Ele abriu os portões e ele diz, vem, chega aí, vem com a gente, tem bolo, pode ficar um pouco mais, vem e fica comigo. Deus te convida a participar. No livro do Apocalipse nós lemos que ele está à porta e bate. E é interessante que é um texto que não é escrito simplesmente a descrentes, é um texto escrito para uma igreja que abandona a Cristo, e uma igreja que é relapsa em ter Cristo no seu meio, é uma igreja que encontra um Cristo que bate a porta. É um Cristo que se humilha para ir lá. Ah, meu irmão, se eu sou teu amigo e tu começa a me dar gelo, tu começa a parar de responder meu zap, tu não atende minha ligação, eu vou atrás e tu não me quer, eu não vou ficar me humilhando agora? Eu me dou valor. Eu agora vou ficar indo atrás de gente que está me desprezando? Vou nada. Aí tem um Jesus que é desprezado pela igreja, que muitas vezes é excluído da nossa vida e bate na porta. É um Jesus que mantém a porta da casa aberta e continua nos convidando todo dia para entrar com ele. E continua nos convidando todo dia a, com sinceridade, nos aproximar, porque ele é o grande sacerdote por cima da casa de Deus. Ele constantemente nos convida. Hebreus 4,16, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno. Hebreus 7,25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A gente vai ver ainda Hebreus 11,6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Deus está de novo na carta aos Hebreus, nos chamando a estarmos perto, a nos aproximarmos. Por que é que você continua longe de Deus? Por que é que você continua fugindo de Deus? Por que é que você não se aproxima? Ele está te convidando, ele está te chamando, ele não está mandando recado, ele está aparecendo a partir da Escritura, dizendo que você pode chegar perto. Você não tem que ter medo, você não tem que fugir. Você não tem que ficar assustado, ele te convida para chegar perto. Ele não vai jogar na sua cara, ele já abriu através do corpo partido de Jesus o caminho único de salvação e esperança. Ele te convida para se aproximar, mas para se aproximar com sinceridade de coração. Sinceridade. Ele não quer que você se aproxime com falsidade, com mentira. Ele não quer que você se aproxime com hipocrisia. Ele quer que você se aproxime
com o coração aberto diante dele. Com abertura, com confissão de pecados. Com um coração que é claro e verdadeiro diante do Senhor. A falsidade, a mentira, destrói relacionamentos humanos, assim como destrói o relacionamento com Deus. Deus espera que sejamos sinceros com Ele. Que ao nos aproximarmos, contemos, expressemos, confessemos nossas misérias e pecados. Assumamos nossas dificuldades e malícias. Possamos deixar claro para Ele más motivações e desesperanças que muitas vezes afetam os nossos relacionamentos com Ele e com Deus, e com o mundo, e com as pessoas à nossa volta. Ele espera sinceridade. Agora, sinceridade é necessária, mas não é suficiente. A gente precisa de sinceridade, mas sinceridade não é tudo o que a gente precisa. Você pode ser um cretino sincero. Você pode ser um maligno sincero. Você pode ter sinceridade, mas ainda assim ser sinceramente errado, sinceramente falso, sinceramente criminoso, sinceramente estúpido. Deus espera que você seja sincero, Ele não espera que você minta. Mas Deus não espera só sinceridade. Ele também espera certeza de fé. Você tem que ser sincero no seu coração, mas você tem que ter uma certeza de fé que corresponda a essa sinceridade. Alguns amigos descrentes olham para mim e dizem, não, mas eu sei que no último dia Deus vai me salvar, porque Ele vê a sinceridade do meu coração. Mas olha, a sinceridade do coração certamente deve ter algum psicopata que é muito sincero no coração. Assassinos, criminosos, que fazem tudo, que te roubam com a maior sinceridade. Certamente. Ser sincero é necessário, mas não é suficiente. Porque Deus espera que a nossa sinceridade seja uma sinceridade de certeza de fé. Que o nosso coração tenha convicção, confiantes nele, confiando na obra dele, confiando naquilo que ele abriu para nos dar um caminho de salvação, não confiando em nós, mas confiando na plena convicção daquilo que ele fez por nós. Não confiando na nossa sinceridade, mas confiando na sinceridade de Cristo, que abriu um caminho de salvação para cada um de nós. Também com o coração purificado de má consciência, diz o texto. A nova aliança nos purifica das nossas más intenções e de um interior que sucumbe ao pecado, tendo o coração transformado. Esse coração que é sincero não é o mesmo coração do mundo. Não é o mesmo coração de pecado que é simplesmente aberto acerca de suas maldades. Mas é um coração de pecado que é aberto por causa de suas maldades, que se abre diante de Deus, que também encontra uma fé e então encontra uma purificação interna. Somos sinceros para que Deus nos mude. Somos sinceros no nosso interior para sermos transformados no nosso interior. E escute bem, e o instrumento disso é a fé. O que separa um coração podre de um coração limpo é a sinceridade diante de Deus, em arrependimento, é a fé perfeita na obra genuína de Cristo Jesus, e então a transformação que é encontrada através daquilo que Ele nos dá, através da perfeição de sua obra que se manifesta em nossa fé. E então o corpo é lavado com água pura, continua o texto. Com o corpo lavado com água pura. Somos lavados, irmãos, porque somos todos imundos por natureza. Ele nos lava, Ele nos purifica, porque o nosso estado natural é de sujeira. Nascemos imundos, porcos em nossos delitos e pecados. Nascemos sujos e manchados pela nossa própria miséria espiritual. Mas em Cristo nós encontramos uma lavagem do corpo. Isso já é profetizado no Antigo Testamento. A gente vê Ezequiel 36, verso 25 a 26, dizendo, então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. A ideia do Antigo Testamento aqui é justamente que a nova aliança teria esse poder de trazer purificação. Um tipo de lavagem que não era comum à antiga aliança. Uma nova lavagem, uma nova purificação. No Antigo Testamento, Arão e seus filhos eram consagrados ao ofício sacerdotal também através de alguns tipos de lavagens cerimoniais com água e aspersão com sangue. O sumo sacerdote também tinha o seu corpo lavado antes de conduzir o ritual do Yom Kippur no dia da expiação. O autor aos Hebreus pode estar inferindo que os cristãos recebem esse tipo de lavagem, como é prometido no livro de Ezequiel, de que nessa nova aliança a gente é lavado e purificado de forma especial da parte de Deus. Somos lavados, irmãos, somos purificados do pecado de
de uma forma que nós nunca seremos pelas nossas próprias obras, pelo nosso próprio esforço. Há uma santificação que só nos alcança porque Cristo nos lava através da sua obra perfeita. Por mais que isso seja uma referência indireta, mas é possível também que o autor aos Hebreus esteja fazendo alguma alusão aqui ao evento do batismo, onde no batismo a sinceridade de coração e a certeza da fé e a purificação da má consciência, que são obras internas de Deus em nós, se manifestaria externamente através dessa lavagem externa, desse mergulhar na água, nessa imersão que a gente recebe nesse ritual do batismo como símbolo dessa purificação. A ideia é que, se essa for a referência que o autor aos Hebreus está fazendo, é que se nós recebemos isso, se o nosso coração foi tornado sincero diante de Deus, se nós temos certeza de fé, se fomos purificados da má consciência, se fomos limpos internamente, nós expressamos isso publicamente, através do batismo. Se você é crente e ainda não foi batizado, o que você está dizendo para o mundo é que você ainda não teve essa fé genuína no coração, que você ainda não tem essa sinceridade de coração diante de Deus. O batismo é essa declaração pública diante do mundo de que nós fomos lavados por Deus. É o símbolo externo desses sinais internos que nós recebemos no coração. Se você está vindo para Mané há um tempo, se ainda não é batizado, eu lhe encorajo a procurar o batismo, procurar a sala de EBD de novos membros de batismo e procurar expressar publicamente a sua fé de forma externa em Cristo Jesus. Agora, tudo isso só é possível porque nós temos um sumo sacerdote grande sobre a casa de Deus. O único motivo pelo qual nós encontramos esse efeito tão profundo da redenção em nós, essa limpeza, essa pureza, essa fé, essa sinceridade de coração, é porque o nosso novo grande sumo sacerdote é poderoso sobre a nossa casa. É porque não estamos debaixo mais dos rituais dos sacerdotes humanos e judaicos, agora estamos debaixo do novo grande sumo sacerdote que é poderoso em nos trazer para perto de Deus. Agora você pode ficar confuso com uma coisa. Ousadia e sinceridade não costumam ser atitudes que surgem juntas. Ousadia e sinceridade costumam ser atitudes opostas. Quem é ousado diante de Deus, talvez nem sempre seja realmente sincero. Muitas vezes você precisa mentir sobre si mesmo ao ponto de acreditar nas próprias lorotas, para ter coragem de ser ousado diante do Senhor. Do mesmo modo, é pouco comum que alguém que é sincero quanto aos próprios pecados conseguisse ser ousado diante de Deus. Ao contemplar os próprios erros e falhas, o homem baixa a cabeça e se aproxima vacilante. Como é que nós podemos ser ao mesmo tempo ousados e sinceros diante do Senhor? E a resposta está justamente na confissão que aparece no versículo 23, o último trecho, que nos convida a confessar sem vacilar. Se devemos nos aproximar com ousadia, se devemos entrar com o coração sincero, entrar no santuário com ousadia, nos aproximar dele com o coração sincero, devemos também guardar firmes a confissão. É o que diz no verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, a gente pode ser ousado e sincero, porque a gente permanece confessando uma esperança baseada na obra perfeita de Jesus Cristo. Nós podemos permanecer diante dele de forma confiante, porque nós temos o passe, e o passe é a confissão da obra de Jesus. É a plena convicção daquilo que ele nos deu. Nossa confissão de fé em Cristo nos permite nos aproximarmos com ousadia e sinceridade. Ele é o ticket do trem, ele é a entrada do show, ele é o ingresso da cerimônia, ele é o diploma de formatura. É ele quem nos dá a possibilidade de permanecermos diante do Senhor, com um coração plenamente sincero sobre os nossos pecados, mas inteiramente confiante na presença de Deus. Você pode ser sincero sobre cada uma das suas misérias. Você não tem que mentir, como você mente para sua esposa, para ela continuar com você. Você não tem que mentir como quem mente para o patrão, para ele continuar mantendo o seu salário. Você não tem que mentir, você pode ser plenamente sincero diante de Deus sobre cada uma de suas misérias e mazelas. Ter o coração plenamente aberto diante do Senhor, porque Ele vê tudo. Ele te vê nu, Ele vê a nudez da tua alma. Você pode ser plenamente sincero diante do Senhor e ainda assim ser plenamente confiante na obra perfeita de Cristo, sem vacilar, sem ter medo de ser lançado fora, porque Ele garante que você estará para sempre perto dele. A gente tem que guardar essa confissão. A
A gente tem que se apegar a ela, a gente tem que segui-la e segurar como quem está se afogando e encontra algo para se apegar. Muitos tentam tirar a nossa fé, tentam nos humilhar, tentam nos fazer acreditar que a fé é algo bobo, tentam nos vender alguma vantagem humana se nós abandonarmos o cristianismo, tentam fazer com que a nossa vida pareça mais fácil no trabalho, na faculdade, nos relacionamentos, nos ambientes domésticos, nos ambientes públicos, se a gente rejeitar esse cristianismo. A gente pode gostar de Jesus, a gente só tem que evitar os valores da fé, parar de ser tão radical, parar de ser tão bitolado. Os homens tentam tirar a nossa confissão, mas devemos guardar firmes essa confissão, porque ela é a confissão da nossa esperança. É nisso que a gente deposita a esperança que nós temos, não nos homens, não em carros e em cavalos, mas unicamente no Senhor. Ele é a nossa esperança e é essa esperança que nós confessamos. Nós temos que permanecer firmes, irmãos, confessando essa fé diante dos homens. Nós negamos a confissão muitas vezes diante do pecado, nós negamos a confissão diante das perseguições, nós negamos a confissão diante das ameaças, negamos a confissão diante dos prazeres e devemos permanecer firmes, guardando a confissão com firmeza, guardando a confissão sem vacilar. O que deve nos impedir de vacilar, meus irmãos, não é, na verdade, a nossa qualidade como guardadores da confissão, mas é a qualidade daquele que fez a promessa. Não é a nossa capacidade de segurar no barco, mas é a capacidade dele de nos manter firmes. Não é sem vacilar porque a gente é forte, é sem vacilar porque ele é fiel, porque ele nos mantém, porque ele nos segura, porque por nós mesmos a gente sucumbe, porque por nós mesmos, no primeiro convite do mundo, a gente cede, mas ele é fiel, e porque ele é fiel, ele nos sustenta, ele nos mantém. Tudo que a gente tem que continuar fazendo é crer, é guardar firme a confissão. Não é uma batalha pelas nossas próprias forças, mas é uma batalha pelo recebimento dele nos entregando. Não é trabalhar para ganhar o dinheiro, é só aceitar aquilo que ele está dando. Não é construir alguma coisa, é só receber. Tudo que a gente faz é encontrar aquilo que ele fez a promessa, é só continuar confiando. Ele fez a promessa, é só continuar confiando, é só não esmorecer. As coisas estão difíceis, o mundo parece agradável, os convites do pecado se tornam cada vez mais saborosos, é só continuar confiando, é só não ceder, é só continuar lutando contra a carne e confiando naquilo que ele disse. Mantenha o teu coração firme na confissão da esperança. Porque a esperança muitas vezes não é vista. A esperança não é algo que se vê, porque o que se vê é transitório, porque o que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno e é duradouro. Os prazeres dessa vida, as tentações desse mundo, as batalhas contra a carne, as provações, as dores, as ameaças, as perdas, tudo isso a gente vê. Mas aquilo que a gente espera, a gente confessa e a gente permanece confessando a nossa esperança, porque não é um esforço de conquista, mas é um esforço de guarda, de permanência, guardando firme a confissão da esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel, e ele não mente, ele vai guardar o teu galardão, ele vai guardar a tua recompensa, ele vai guardar um céu de glória, uma nova terra, com ele reinando para sempre, onde cada pequena coisa que você abrir mão nessa terra é nada comparado com as glórias que serão reveladas em Cristo Jesus. Aquele que fez a promessa é fiel e nós poderemos nos aproximar com ousadia. Nós poderemos permanecer perto dele com sinceridade, porque ele abriu um novo e vivo caminho através do seu sangue e da sua carne partida. Deixa eu concluir com uma história da mitologia popular, não é? Não sei se você já jogou RPG na adolescência ou essas coisas, mas existiu o famoso Vampiro à Máscara, com muitas mitologias acerca da figura dos vampiros, né? Na mitologia dos vampiros, um vampiro ele não pode entrar na sua casa, na mitologia comum. Ele só pode entrar numa casa, num estabelecimento, se ele for convidado pelo dono daquele lugar. Então o vampiro chega na sua porta e não entra, né? O Davi Vitor vai lá em casa, às vezes, ele fica em pé na porta. Eu digo, já bem isso, brother, é vampiro? Né? Entra aí, mano. Vai ficar no meio da rua. Não, tô tirando aqui, tô com o pé sujo e tal. Aí arruma uma desculpa lá pra, sei por que, ficar no meu portão. Né? Eu disse, entra, mano, senta aí no sofá, vou só beber uma água. Né? Na mitologia, você não pode entrar, né? O vampiro não pode entrar onde ele não é
convidado. Você pode pegar um avião para Brasília, você pode descer no aeroporto de Brasília, no Juscelino Kubitschek, e pedir um Uber e pedir para ver o Palácio do Planalto. Ele vai dar uma volta ali no Palácio do Planalto, vai pegar ali o plano piloto, pode te mostrar o Palácio do Jaburu, onde mora o presidente, você vai ver ali. Se você olhar para o Uber e pedir para ele te levar ao presidente, acho que o Uber vai ficar assustado. Ele não vai conseguir te levar lá. Ele pode te levar na porta, ele pode te levar no portão, ele pode apontar alguns lugares importantes. Não tem como você entrar. O Uber não vai poder te levar lá. Nós fomos convidados pelo dono do santuário para atravessar os portões e entrar com ele. Nós podemos chegar em Cristo e pedir, deixa eu chegar até o Pai, e ele vai dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e ele abre o caminho pela sua carne para chegarmos diante dele. Nós não somos um estranho, nós não somos um turista querendo ver grandes monumentos. Nós não somos um fã no aeroporto pedindo uma selfie com um famoso estranho. Nós somos filhos adotados, convidados para sentar com ele e ceiar com ele. É um convite para entrar com ousadia. Um convite por meio do sangue derramado de Cristo Jesus. Um convite por meio da carne partida naquela cruz. E nós aceitamos esse convite, guardando a confissão. A ousadia espiritual para entrar nesse santuário vem justamente da sinceridade do coração e do apego à confissão. Deixa eu fazer 3 perguntas muito simples. Você tem entrado continuamente nesse santuário? Você que já foi salvo, que já encontrou a obra de Jesus, você tem entrado todo dia nesse santuário? Você tem participado das coisas da salvação? Todos os dias você tem se apropriado da carne e do sangue nesse novo e vivo caminho para ter comunhão com Deus todo dia? Ou você confia na fé dos outros? Ou você acha que alguém vai ter fé por você? Ou você confia na fé da sua mãe? Ou você confia na fé do seu filho? Ou você confia na fé da sua esposa? Ou você confia na fé do seu marido? Ou confia na fé que teve no passado? Ou confia na fé que talvez vá ter no futuro? Confia na fé da igreja? Você é convidado para entrar nesse santuário. Todos os dias, participar continuamente dessa comunhão com o Senhor. Uma segunda pergunta. Você acha que consegue merecer esse convite? Você acha que é digno desse convite? E você sabe que não. Esse não é um convite que é dado através de obras suas, mas é dado unicamente através da obra perfeita e plena de Cristo Jesus. Porque na cruz ele morreu, derramou o seu sangue, partiu a sua carne para levar sobre si os nossos pecados, para que o Pai punisse o seu Filho em nosso lugar e na cruz ele morresse por cada um de nós, para que agora pela fé e pela fé somente, crendo que Jesus morreu para pagar os nossos pecados, ele abrisse um caminho de paz com Deus. Você acredita que você é digno disso? Porque você não é. E é acreditando que você não merece isso, que você confia numa obra que ele fez. Deixa eu fazer uma última pergunta. Você já aceitou esse convite? Você já aceitou esse chamado? Você já entrou nessa casa? Você já se colocou confiante diante de Deus? Ou você ainda foge? Porque ele está te chamando. Vem. Porque Deus está te chamando. Vem. Vem e beba da água da vida. Vem e coma do pão do céu. Vem e compre de mim sem dinheiro pão e leite que alimentam para sempre. Ele, o próprio Deus, te chama para entrar e cear com ele. Vem. Porque Deus te convida a viver com ele. Porque Deus te convida a entrar no templo dele. Porque Deus te convida a cear com ele em seu tabernáculo. Vem. Porque ele está te chamando. Não foge do chamado do Senhor. Não foge do chamado de Deus. Porque esse caminho foi aberto pela carne. Hoje, assim como o mar vermelho foi aberto por um tempo para que o povo passasse, a carne de Cristo está aberta para que nós possamos atravessar. Mas um dia vai ser muito tarde. Um dia ele volta. E aqueles que estão com ele cearão com ele para sempre. Aqueles que rejeitaram o seu chamado serão deixados em suas próprias vontades, longe da casa e da morada de Deus. Ele continua nos chamando. Vem. E cabe a você dobrar o seu coração, procurar o Senhor, se arrepender e aceitar o chamado pleno e total que Cristo traz através de sua obra na cruz. Vamos orar ao Senhor.